E aí, meus irmãos, tudo na graça e na paz do Senhor Jesus? Meu nome é Samuel, estou aqui para começar esse projetinho dos devocionais que eu queria tanto fazer, apesar de ser difícil, né, fazer um negócio semanalmente, que ainda mais que eu estudo, faço bastante coisa, eu quero me dedicar à obra do Senhor fazendo esses devocionais. Sempre tive vontade de fazer alguma coisa assim na internet e eu vi a oportunidade de fazer, gravando videozinho, editando ali rapidinho. Eu espero que dê pra editar bem, que eu não sei se eu vou ter muito tempo nos outros devocionais, porque esse aqui eu vou tentar me dedicar mais. Mas eu não sei como é que vai ficar os outros. Pelo menos eu tô tentando começar. Mas é isso. Vamos lá, bora começar com o nosso devocional de hoje. O versículo-chave aqui do nosso devocional de hoje é: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre imitadores de Cristo. Como nós podemos ser imitadores de Cristo. Eu dividi aqui em alguns tópicos, então bora começar. A primeira parte aqui, a transformação. Para nós sermos imitadores de Cristo, nós precisamos ser transformados. Só que há diversos tipos de transformação. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo aqui nós podemos dividir em 3 etapas ou partes, assim. A primeira parte é: e todos nós com o rosto desvendado. A primeira parte significa o quê? Esta parte de rosto desvendado significa a conversão. Porque na conversão, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 19, que explica como é que é o ato da conversão, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Na conversão, nós temos 3 etapas. Nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, porque nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. O segundo, nós reconhecemos alguém que pode nos ajudar, alguém que é infinitamente maior do que nós mesmos, porque ele é perfeito e nós somos imperfeitos, nós somos falhos, ele é um Deus infalível. Nós somos pecadores, ele nunca pecou porque ele é perfeito. Então, a primeira etapa é o arrependimento, onde nós nos arrependemos ao Senhor, porque nós sabemos que ele é a nossa salvação e nele nós podemos ser livres do pecado. A primeira etapa é: nós temos nosso rosto desvendado, porque assim, com a conversão, nossos olhos são desvendados e as escamas dos nossos olhos caem e nós começamos a enxergar a Cristo, que é a nossa salvação. A segunda parte é contemplando. Contemplando é viver, observar, conviver. Contemplando é basicamente aquilo que nós fazemos diariamente. Qualquer hora você está contemplando alguma coisa ali. Você está assistindo no YouTube ali alguma coisa, você está contemplando aquilo. Se você tem o hábito de sempre estar ali vendo aquela mesma pessoa que você está assistindo todo dia, você está contemplando ele todo dia. Por exemplo, nós vivemos com nossos pais, nós estamos contemplando eles todo dia. Nós convivemos na escola, nós vamos para a escola todos os dias. Então nós estamos contemplando todas as pessoas ali da escola, o sistema da escola todo dia. Então, para nós começarmos a ser transformados, que a primeira etapa da transformação já foi que as nossas escamas dos nossos olhos caíram, nós começamos a chegar a Cristo. Então nós vemos que nós devemos contemplar a ele, pois não tem como nós ser imagem e semelhança de alguém se nós não o contemplamos. Porque, por exemplo, você está na sua escola, você tem um amigo, só que você conversa com ele todo dia, você fica ali batendo os papos, você fica brincando com ele, e ele tem mania de ficar falando toda hora tipo assim, tipo, sabe? E, portanto, você conviver com ele, você começa a até pegar essa mania de linguagem, você também começa a falar tipo. Isso que é contemplar. Você basicamente convive com seu amigo todo dia e você contempla o linguajar dele todo dia. Essa segunda parte aqui, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós devemos contemplar ao Senhor. E como nós contemplamos? Nós contemplamos ao Senhor através da palavra e da oração. Mas antes disso, nós vemos aqui que para nós contemplarmos, nós temos que contemplar a glória do Senhor. Então, o Senhor é o único caminho para nós sermos transformados, porque o único caminho verdadeiro é contemplando. Então, Cristo é o único caminho para nós sermos transformados. De acordo com João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então nós devemos contemplar a Cristo todo dia. Contemplando, como eu já falei, através da palavra. Uma frase muito boa que eu gostei, que várias pessoas ali do Jesus Cop gostam muito,
dessa frase. A Bíblia é o único livro que você está lendo sempre na presença do autor. Isso não acontece com nenhum outro livro. No máximo, só se você, próprio autor do seu livro, e você está lendo ali o seu próprio livro. Mas a Bíblia realmente é o único livro que a todo momento que você está lendo, você está na presença do autor, porque o autor está dentro de você. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, o autor ele está conosco, o Senhor ele está conosco no momento que nós estamos lendo, e a própria palavra é o Senhor falando conosco. Então, nós contemplamos o Senhor através da palavra. Então, uma das formas é lendo a palavra. Nós lendo, estudando, meditando e aplicando ela em nossas vidas. Assim, nós contemplamos o Senhor. O Salmo 1, verso 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 105 também diz assim: A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra do Senhor é o caminho para nós contemplarmos Ele e sermos transformados. A oração também é uma das formas de contemplar o nosso Senhor, porque na oração nós falamos com o Senhor. Então nós estamos contemplando Ele. Porque nós não estamos só fazendo ali um ato religioso ali de, toda hora uma repetição, tipo, Pai Nosso, que sendo que você não sabe nem o que você está orando. Você não sabe nem o que você está falando e para quem você está orando. Na própria oração do Pai Nosso, nós falamos para quem nós estamos orando. Nós direcionamos a oração, mas você está falando um negócio sem motivo muitas vezes. Então, na oração, nós devemos falar com o Senhor. Não somente ficar repetindo várias coisas, pedindo, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Mas você nunca conversa com o Senhor. Porque a oração é uma conversa, é um diálogo com o Senhor. Você entrega tudo para o Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 22. Diz assim: E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Orem continuamente. Então, uma das ordens que nós temos é orar a todo momento, orar sem cessar. E o próprio Jesus, ele contemplava o Pai através da oração. Jesus, ele buscava ali ir para o monte, orar, buscar ter um momento sozinho ali com o Senhor. Apesar de ele estar em todo momento conectado com o Senhor, ele buscava um momento ali para falar com o Senhor sozinho, para contemplá-lo. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E também Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim: Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então o próprio Jesus, ele buscava ali estar em contato com o Senhor a todo momento. Então, para nós contemplarmos ao Senhor, nós contemplamos Ele através da palavra e da oração. Tudo certo? Então, depois de nós sermos transformados através da conversão e nós estamos ali num processo de contemplação, que ali nós somos transformados interiormente e exteriormente, porque quando nós contemplamos, nós fazemos aquilo que o Senhor faz. Porque se nós contemplamos o Senhor, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor faria em nosso lugar. Então, tudo que nós faríamos pensando o que o Senhor faria em nosso lugar, porque nós estamos contemplando Ele. Então, o terceiro passo, para nós sermos transformados é vivermos em santidade. Aqui a terceira parte, do versículo 18, de 2 Coríntios 3, fala assim: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória significa em santidade. Então, nós contemplamos o Senhor a todo momento e assim nós vivemos uma vida de santidade. Porque nós buscamos viver assim como o Senhor viveria em nossa vida. Sabe? Como Ele vive em nossa vida. O que Jesus faria em nosso lugar, nós fazemos. Então, é através da santidade, porque santidade também não é um processo instantâneo. Assim como a contemplação também não é. É um processo de transformação contínua. Então, depois dessas três etapas, que é a conversão, a contemplação e a santidade, que todos estão ligados entre si, que o arrependimento ele está presente em todo momento da nossa vida, a contemplação, a santidade está em todo momento da vida de um cristão. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que depois de nós completarmos essas três etapas, nós somos transformados. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, depois desse processo que nós praticamos essas três etapas, nós somos transformados. John Wesley, ele fala uma coisa que tem muito a ver com esse tema. Ele fala assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, para nós sermos parecidos com Cristo, nós precisamos, além de sairmos do mundo, nós precisamos tirar o mundo de dentro de nós. Porque nós contemplamos durante a nossa vida inteira o mundo ao nosso redor, porque
Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então a santificação tira o mundo de dentro de nós. Porque mesmo que nós vivemos olhando para essas coisas, nós não somos afetados por ela, mas que nós venhamos ser afetados por Cristo, que nós venhamos ser transformados por Cristo, na imagem e semelhança dele, de glória em glória, na santificação, pois o Senhor é santo e ele busca que nós venhamos ser santos assim como ele é santo. Mas também não acaba só por aí. Para nós sermos imitadores de Cristo, nós precisamos não somente deixar isto conosco, mas nós precisamos revelar isto ao mundo. Nós precisamos revelar através de nós mesmos a palavra do Senhor. Nós precisamos revelar a transformação que o Senhor fez em nossas vidas para que os outros também possam ser transformados. Porque o Senhor Jesus, ele não simplesmente veio aqui na terra só para falar assim, eu sou Deus, eu sou Deus. Jesus, ele veio aqui na terra para nós sermos a imagem e semelhança dele. Mais um exemplo para nós nos espelharmos, para morrer por nós, para nós podermos ser como ele. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 diz assim: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, nós precisamos levar isso para as outras pessoas, porque não tem como elas serem transformadas se ninguém levar essa transformação para elas, o caminho para a transformação para elas. Porque a gente não vai levar a transformação e elas simplesmente só vão mudar ali na hora. A gente vai levar o caminho. Nós vamos levar Cristo para a vida delas, que elas vão reconhecer através de nós Cristo. Também Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor nos deixou essa missão de ensinar e de ir fazer discípulos. Não somente discípulos nossos, mas que depois deles serem discípulos nossos, que nós venhamos levar eles para Cristo. Então, o discipulado é isso. Nós fazemos ali o processo de mostrar Cristo para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser discípulos de Cristo e venham levar outras pessoas também para serem discípulos de Cristo. Isso é o discipulado. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, nosso propósito é revelar a Cristo através de nós mesmos, para nós levarmos essas pessoas para Cristo. Então, vamos finalizando por aqui, falando, é uma frase bem icônica, assim que muitos cristãos conhecem: pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras. Devemos levar Cristo para as outras pessoas a todo momento, não somente com palavras, mas sempre que possível usar elas, mas também com a nossa vida, com o nosso viver, sendo exemplo de pequenos cristos. Porque nós temos que buscar ser imagem e semelhança de Cristo. Se nós não vivemos um bom exemplo, nós não podemos dizer que nós somos cristãos. Porque somente aqueles que buscam, que se convertem, que contemplam, que vivem uma vida de santidade, que revelam o Senhor Cristo para as outras pessoas, é que podem ser chamadas de cristãos. Porque esse é um processo que todo cristão deve viver. Então vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até agora. Foi um devocional bem longo. Eu gostei bastante de fazer. Mas provavelmente os outros vão ser mais curtos, porque esse aqui deu tempo. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer os próximos. Eu estou em dúvida se eu faço outras palavras, envolvendo outros temas, ou se eu sigo nesse tema de imitadores de Cristo. Eu quero ver o que vocês acham, porque eu posso dar exemplos de personagens bíblicos, assim, fazendo cada devocional falando sobre um e como nós podemos aplicar a vida deles em nossas vidas. Eu tava pensando nisso, mas não sei. Vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês acham, tá? Vou ficando por aqui. Me sigam lá no Instagram, samuel.correia07, porque eu vou estar ali notificando sempre se vai ter devocional, quando vai ter devocional. Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, Jesus te ama. Seja um imitador de Cristo. Tchauzinho. Eu tô muito perdido, meu Deus do céu.